Oi, eu sou Luísa Mandetta e esse vídeo é para você que quer conhecer um pouco mais sobre os movimentos ali do símbolo do Eneagrama e qual que é o impacto dele na sua personalidade, na personalidade das pessoas que convivem com você. Especificamente hoje eu vou falar sobre o movimento do estresse do tipo 5. Então, quando a gente olha para o símbolo do Eneagrama, você vai ver 9 pontos, né, dispostos no círculo, e você vai ver entre esses pontos algumas flechas. Então, tem flechas que vão a favor de alguns pontos e flechas que vão contra. Então, todo ponto tem uma flecha que sai a favor e tem uma flecha que sai contra. Como o desenvolvimento ele é meio que ladeira acima, né, ele é mais difícil, a gente pode supor que o desenvolvimento seria a flecha contrário, né, ao seu ponto que você ali se identificou. E o estresse seria a flecha a favor. Então é mais fácil o ser humano ir para o estresse, é mais fácil ele ir para o seu pior. Então, no caso específico do tipo 5, o desenvolvimento dele seria olhar para as melhores habilidades do tipo 8 no Eneagrama, saindo do mental, indo para o físico, saindo do campo das ideias, indo para o campo da ação, da assertividade, uma série de coisas. Você que é meu aluno lá da nossa Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Eneagrama, sabe que a gente tem aulas e aulas falando sobre isso. Mas, enfim, tem milhões de coisas que a gente pode olhar acerca dos nossos desenvolvimentos, né? Levando em consideração o movimento que o símbolo faz. E o ponto a favor da flecha seria para o 7, e aí é bem desafiador, porque um mental encontrando o outro mental, né, encontrando as piores características de um outro mental, pode dar, de fato, um desafio muito grande, né? Qualquer tipo, gente. Qualquer tipo no estresse, ele vai estar no seu pior. Mas o tal do tipo 5 no estresse, ele é até perigoso, assim. Ele é, como eu posso dizer, literalmente perigoso. Tem alguns tipos 5 que lá, tipo 8, além, né, apesar de serem calmaria por onde passam, quando ele está no movimento de estresse, ele pode vir para um arrombo ali de agressividade que prejudica, alguns segundos podem prejudicar a vida dele inteira. Né? Então, vale muito a pena você que é 5 dar uma olhada para esse manejo do estresse, ou como você pode olhar para isso, né, de uma maneira muito mais autoconsciente, muito mais sendo dono ali, né, da história da sua vida. E você que convive com 5 também vai ter, né, olhando para essas questões, pontos importantíssimos, assim, ferramentas e possibilidades importantes e significativas para que você não leve essa pessoa para o seu pior, tá? Então, de uma forma bem geral, a gente pode imaginar que o movimento de estresse, ele começa quando a pessoa não tem as suas motivações básicas atendidas. Isso é uma das formas da gente imaginar o estresse. Se a gente entender, então, que uma das motivações básicas do 5 seria a compreensão, o conhecimento, né, o entender o que está acontecendo antes de agir, que uma das motivações muito, muito fortes também desse tipo é proteger o seu tempo, proteger o seu local, o seu espaço, a sua privacidade. Já fica aqui uma dica valiosa para você que convive com esse tipo, que tudo que você fizer que vai desobedecer, que vai não atender esses, né, 3 pequenos exemplos que eu trouxe, pode ser um potencial de levar o tipo 5 para o estresse. Então, você que é responsável por um 5, né, pai, mãe ou responsável, você que é cônjuge, você que trabalha com 5, saiba que esses são 3 pontos que são motivações básicas para ele, que pode influenciar bastante no ele estar se sentindo bem ou mal. Então, você quer um representante do 5 do seu lado tranquilo, né? Leve, brincalhão, com um olhar macro, um bom resolvedor de problemas, uma pessoa que não bambeia ali quando as dificuldades vêm, que é um bom 5, né? No seu melhor. Complexo, mas ao mesmo tempo consegue fazer as coisas de uma maneira simples, ou você quer um 5 assim, ó, rabugento, reclamão, empacado, muitas vezes viciado mesmo em algumas coisas, profundos demais e arrogantes, sem o pezinho na praticidade, frustrados porque não conseguem fazer o que poderia fazer. Então, muitas das coisas que o 5 ele pode ter como maior potencial, ele vai estar afastado, né? O representante do 5 ele não vai encontrar esse maior potencial, porque ele vai se encontrar bons períodos da vida dele no estresse. Então, você é 5, precisa olhar para isso, né? Para não cair nesse estresse, e quando cair, né? Reverter isso o mais rápido possível. E você que é uma pessoa que convive, né, que ama ou convive profissionalmente e socialmente com o tipo 5, você também pode dar uma olhada em como, né, ter o melhor dessa pessoa do seu lado, tá bem? Falei 3 pontos, então, que são pontos que geralmente levam o 5 para o estresse, e naturalmente existem outros. Se tem outro aí que você se vê, comenta aqui para mim nos comentários, tá bom? Escreve aqui para mim nos comentários.
Gente, então beleza. Aí como é que ele vai ficar, né? Então você já entendeu o que que levaria o 5 para o estresse e qual que quais serão as características dele. Ele vai pegar, então, na teoria, as piores características do ponto 7. E quem é meu aluno sabe que tem uma aula só para explicar o quanto o 7 é importante para o 5 consciente, para o 5 maduro, tá? Então não vamos demonizar aqui o ponto 7, né? As características do 7 em relação ao desenvolvimento do 5, porque pode ser ali uma porta de desenvolvimento fantástico. Mas hoje vamos falar mal de algumas características do 7, sobretudo quando encontra o 5 no seu pior, no seu estresse, no nível de maturidade baixa. O 5 então pode pegar alguma das piores características do 7, como um certo idealismo sem sentido, sem uma praticidade, sem um final, sem um porquê de ter aquilo. Então ele vai ficar só no campo das ideias e cada vez mais afundando em teorias e longe da prática. E para garantir ali a sua segurança, né, já que ele está no momento de muita insegurança, é um mental que tem o medo como seu norteador, né, o seu determinador, encontrando com outro mental. Então, insegurança é uma peça importante aqui para você entender o 5 no estresse. E uma das armas do 5 para lidar com a insegurança é a arrogância. Então, você vai encontrar também um tipo 5 arrogante, sabe? Muitas vezes o 7 no seu pior também é assim. Mas o 5 ele vai pegar as piores características acerca de ser arrogante, de ser sarcástico e crítico. A gente até lembra um pouquinho do 4, de formas completamente diferentes, mas no estresse pode ser que o 5 fique, de fato, muito arrogante e com características meio aéreas, sabe? Meio distraídas, muito difícil para quem está perto e muito desafiador para ele mesmo, que é aquela pessoa um pouco mais centrada, acostumada a terminar o que se propõe a fazer. E ele fica meio perdendo as rédeas ali da própria vida, porque tá aéreo, não consegue se concentrar, não consegue finalizar, fica um pouco distraído além da conta. E a agressividade, ela vai ser frequente, tá? No caso do estresse, com aquele sarcasmo, aquela arrogância que pode acontecer, aquele desdém aos outros, que na verdade está escondendo ali uma grande de uma insegurança, tá? Então, algumas das características que o 5 pode ter, em resumo, quando ele tá no seu pior, quando ele encontra as piores características do 7, é a arrogância, é uma certa distração além da conta, um operar de forma muito sonhadora, no mau sentido, muito ilusória, muito idealista, sem um vínculo com as questões mais práticas. Tudo isso você vai perceber que o tipo 5 vai apresentar essas características quando está em movimento de estresse. E lembra, né, o que traz ele em movimento de estresse muito é as pessoas roubarem o tempo dele, as pessoas, enfim, não compreenderem, as pessoas não darem argumentos e questões suficientes para que ele entenda o que esteja acontecendo até que ele responda. Então, como uma questão de segurança mesmo, de proteção, pode ser que no estresse ele vai ficando muito isolado. Então, o 5 isolado é o 5 no estresse, tá, gente? O tipo 5 ele pode ser de poucos e bons amigos, mas ele é uma pessoa que gosta de conviver, ele gosta de estar perto, ele gosta de aprender, de ensinar, ele gosta de contribuir, de compartilhar. O 5 totalmente isolado é o 5 no estresse. Por quê? Porque ele quer segurança. E uma das coisas que deixa ele no estresse, de fato, é ele não conseguir prever as coisas que vão acontecer. Então, tem um monte de coisa na vida que a gente consegue prever, né? Se eu usar um batom vermelho, eu vou aparecer aqui no vídeo com batom vermelho. E tem 1 milhão de coisas na vida que a gente não consegue prever. Todas essas coisas que a gente não consegue prever, que é apenas a vida acontecendo, pode levar o tipo 5 para o estresse, e para que ele reverta isso de uma maneira não saudável, né, de uma maneira não inteligente, justo ele, que é muito estrategista e muito planejador, ele começa a fazer um plano que não é muito inteligente, digamos assim, que é de se isolar cada vez mais. Então, se eu me irrito, se eu me estresso com as coisas saindo do prumo, das coisas saindo do meu controle, quer saber? Então eu não vou conviver com essa pessoa, eu não vou me colocar nessa situação. E aí ele vai tendo uma vida cada vez menor. Muito comum mesmo você encontrar tipo 5 que não tem um foco de ter muito resultado financeiro ou resultado de trabalho, mas tem, porque tem características próprias para isso. Em outros vídeos vocês descobrem quais. Mas é muito, muito, muito mais comum você encontrar uma comunidade gigantesca de tipo 5, cheio de talento, cheio de habilidade, cheio de possibilidades positivas e que estão fazendo coisas aquém do que poderia fazer,
tendo prisões, porque não ter, né, resultados práticos pode ser uma grande prisão na sua vida. Então, a liberdade que é tão cara para todos nós, mas que para o 5 é sangue na veia, ela pode ser cerceada mesmo, né? O 5 pode não encontrar essa liberdade na vida dele, sobretudo na idade mais avançada, porque ele está preso ali nos movimentos de estresse, no movimento de proteção. Então, se você quer ser um 5 que passou por essas dificuldades, né, que tem uma vida magnânima, uma vida de resultado, uma vida de transformação, você tem que dar uma olhada para esse movimento de estresse, o que causa ele, como você sai. E se você convive com o tipo 5 também, você saiba que tem formas e formas, né, de você ter o melhor dele e o pior. E uma desses 3 pontos que eu já te falei, fica aí na mente, que tem a ver com o tempo, tem a ver com privacidade, né, com o espaço que ele precisa, e tem a ver também com né, o roubar o tempo dele ou não, né, e tem a ver com o tempo que ele precisa para conhecer e para absorver as coisas até que ele tome uma decisão. Então, esperar do tipo 5, rapidez é a mesma coisa que estar embaixo de uma mangueira esperando o caju descer, cair, né? Então, de uma certa forma, você está sendo meio iludido, tá? O 5, então, pode ter as melhores características do seu tipo, gerenciando o seu estresse e olhando para as suas maiores habilidades. Ou ele pode ser uma pessoa intragável de se conviver, e a pessoa que mais vai sofrer vai ser ele mesmo, porque ele sabe que ele tem potencial, mas ele está preso ali num círculo, num cubículo, né, de vidro, muito fechado, muito protegido, muito tudo ali, né, hermeticamente controlado como ele gosta, mas muito limitado, muito limitado. E nessa vida daqui a gente tem que ter resultado prático para não ser preso ao sistema, né? Não ser preso às questões que são ali cerceadoras da nossa liberdade. Conheça então o seu estresse para saber como sair dele, conheça também o estresse das pessoas que você ama, para que você consiga ser calmaria por onde você passa e não tempestade. E se você curtiu esse vídeo, comente, curta e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa conhecer o Enneagrama de uma maneira profunda e séria, e sobretudo com continuidade. Beijo meu, até o próximo vídeo.